Quando eu digo que o seguro de vida é uma grande prova de amor para aquele a quem eu quero favorecer com o meu falecimento, isso é muito profundo e verdadeiro. Mas é também uma prova de auto-amor, de autoestima, porque além da morte, o seguro pode amparar também a invalidez. Ela pode vir por diversas formas. Ela pode vir por um acidente, ela pode vir por uma doença, que eu não consigo mais desenvolver minha atividade laboral. E olha que coisa complicada, porque se a pessoa ficar inválida, muitas vezes um derrame cerebral faz uma pessoa ter uma vida vegetativa, com elevados custos de tratamento, fraldões, atendentes, acompanhantes. É terrível o custo de uma pessoa que sofre um trauma desse. E ele não vai ter indenização, porque ele não morreu. E aí vai custar mais para a família e vai acabar destruindo um pouco do patrimônio conquistado para poder garantir ali, embora vegetativamente. Mas há uma cobertura que garante isso também, que é a cobertura de invalidez, como eu disse, e pode ser feita por doença ou pode ser feita por acidente. E há que ter um pouco de cuidado, aqui tem mais uma sopinha de letra que tem que entender o que você está comprando. O seguro de invalidez por doença, por exemplo, ele tem dois tipos. Ele tem uma chamada funcional e uma chamada laboral. A funcional é a melhor, porque não importa, você ficou numa cadeira de rodas, você vai receber indenização. A pessoa ficou cego, vai receber uma indenização. Esse seguro é muito importante que ele seja afuncional. Qualquer coisa que eu possa fazer, não importa se ficar inválido, vou receber indenização. Ponto. A segunda é a laboral. A laboral é a minha profissão. Eu só vou receber indenização, só vou ser tratado com indenização se a invalidez me impedir de ter a minha atividade. Por exemplo, um cantor que opera as cordas vocais e perde a voz. Ele não pode continuar cantando, mas ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode ser uma mente brilhante, um engenheiro, pode ser qualquer coisa que ele quiser saber, que independe da voz dele. Então, se ele fizer a cobertura laboral, só nesse caso terá indenização. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Quando for contratar, entenda essas letrinhas. Se você não conhece, mais uma vez, procure o seu corretor para te orientar nesse sentido. E a outra, eu falei, essas duas são por doença. Uma doença que me levou a perder essa capacidade laboral. Essas duas invalidez que eu acabei de comentar são invalidez por doença. Mas tem também uma invalidez que é em função de um acidente, que ela pode ser uma invalidez total ou parcial. E, por exemplo, uma batida de carro, um acidente qualquer que faça perder um braço. Não dá para recuperar o braço, ela é permanente. Mas não é total, que ficou um outro braço. Como é que se define, nesse caso, a indenização? Há uma tabela de indenização do valor total que eu segurei. Cada uma das perdas de um órgão, de um membro, de uma vista, de uma audição, elas são parciais, não são total do organismo. Então, a indenização será proporcional àquela função perdida. E essa tabela não é quem decide não é a seguradora, são os órgãos reguladores e segue mais ou menos uma linha universal. O mundo inteiro trabalha com uma tabela muito semelhante, acho que se não for igual. Então, a diferença são essas. E essa indenização é muito importante, porque você pode não ter condições mais de ter a mesma agilidade, desenvoltura que você precisaria ter, deve precisar de aparelhos, próteses, órteses, isso vai te custar caro e você vai ter também essa indenização. Então, não confunda, tem dois tipos de indenização por acidente, uma provocada por uma doença, que pode ser a laboral ou a funcional, e uma por acidente, que pode ser parcial, de parte dos seus membros, mas que seja permanente. Esse é o conceito de invalidez que você vai comprar no seguro e esse atinge o contratante, esse é o benefício do contratante. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade, inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado!